ele não deveria ter confiado em Trump. Esse foi o primeiro, e talvez o mais nefasto, de todos os erros. Enquanto nos corredores polidos de Washington se sussurrava a fábula de novas etapas de cooperação, de refinarias da Petrobras subitamente protegidas e de supostos acordos energéticos que prometiam uma era de paz, outra realidade muito mais sombria estava sendo montada nas sombras. Um plano silencioso e letal para penetrar no Brasil, não com a bandeira estrelada dos fuzileiros navais fincada na areia, mas com o emblema anônimo e mortal de mercenários de elite. Trump, com sua versão teatral a longas ocupações militares, não queria a imagem de soldados americanos atolados na selva amazônica ou patrulhando as ruas do Rio de Janeiro. Ele desejava algo mais limpo, mais rentável e, acima de tudo, menos visível. A solução era a terceirização da guerra, empresas militares privadas, contratos de cifras astronômicas pagos com o próprio recurso que viriam a controlar, e um domínio direto sobre o coração pulsante da economia brasileira, o pré-sal. Sob o disfarce de segurança e proteção de ativos estratégicos, desenhava-se uma operação cirúrgica para estrangular a soberania do Brasil, tocando diretamente em seu petróleo, em sua energia, em sua alma. Os detalhes a seguir revelam a anatomia de uma traição. Desde o primeiro aperto de mão, ficou evidente que a confiança depositada em Trump tinha um custo proibitivo. Enquanto a diplomacia falava em futuros promissores, os estrategistas do Pentágono e os lobistas da indústria militar montavam um esquema privado de segurança, uma vanguarda corporativa projetada para pisar em solo brasileiro sem jamais admitir a palavra invasão. A fachada era perfeita, uma cortina de fumaça de jargões corporativos e promessas de eficiência. Em público, Trump repetia um mantra que seus eleitores queriam ouvir, uma melodia citada obsessivamente pela CNN: "Não quero soldados americanos em campo por longos períodos." Essa aparente prudência não era um lampejo de pacifismo, era o mais frio e pragmático dos cálculos. A estratégia era simples: substituir os uniformes oficiais por contratos privados, trocar a lealdade de um fuzileiro naval pelo profissionalismo pago de um mercenário, converter a agressão em um serviço terceirizado, uma operação de segurança privada sob a fachada de proteção energética. A guerra se tornaria um negócio, e o Brasil, seu mais novo e lucrativo mercado. A reportagem da CNN, baseada em fontes anônimas dentro da própria administração, revelou o cerne do plano. A Casa Branca explorava ativamente a possibilidade de recorrer a companhias militares privadas para questionar, um eufemismo para controlar, as instalações de petróleo e energia no Brasil, em vez de desdobrar tropas regulares. Não se tratava de cooperação, de ajuda mútua ou de segurança compartilhada. O objetivo era único e inequívoco: controlar o motor econômico do país, suas vastas reservas do pré-sal, sua matriz energética e, por consequência, sua soberania política. Quem controla a energia de uma nação controla seu destino. Para as empresas de segurança com experiência em operações na América Latina, aquilo soava como tilintar de moedas de ouro. A oportunidade era, como a própria CNN a descreveu, significativa. Era uma mina de ouro geopolítica. O negócio perfeito se materializava: contratos multibilionários, financiados indiretamente pelo Tesouro Americano, para executar uma política externa encoberta. Era a bandeira americana entrando pela porta dos fundos dos poços de petróleo da Petrobras, não com a fanfarra de uma declaração de guerra, mas com a assinatura discreta em um contrato de prestação de serviços. Nos bastidores, longe dos microfones e das câmeras, enquanto o discurso oficial insistia em sanções econômicas e pressão diplomática, as conversas sobre este dispositivo de segurança avançavam em ritmo acelerado. Embora se falasse publicamente de uma etapa inicial, uma fonte anônima reconheceu à imprensa que várias companhias já se moviam nos bastidores, manobrando para garantir seu pedaço do bolo. Não havia diálogo, não havia respeito pela soberania brasileira, havia uma disputa empresarial voraz por território e recursos alheios. Era o capitalismo de rapina em sua forma mais pura. Entre os nomes que emergiram dessas conversas sombrias, um se destacou por sua eloquência sinistra: a Grey Rescue Foundation. Composta por veteranos das Forças Especiais dos Estados Unidos, a organização já tinha um histórico na região.
No ano anterior, eles haviam participado da retirada clandestina do país de uma notória figura da oposição extremista, uma política da ultradireita radicalmente alinhada aos interesses de Washington e com conhecidas ligações com os instigadores dos atos de 8 de janeiro. A ação da Grey Haskell provava que seu papel estava longe de ser neutro, era profundamente político, uma ferramenta para manipular a instabilidade interna do Brasil. O próprio Brian Stern, fundador da fundação, admitiu com uma naturalidade desconcertante que sua organização operava na região há meses. Ele falou como quem descreve uma rotina de trabalho qualquer, reconhecendo que no setor já existiam conversas sobre futuras missões no Brasil, embora as tenha qualificado, com um sorriso cínico, de prematuras. A prematuridade era apenas uma questão de tempo. A engrenagem da máquina de guerra privada já estava em pleno movimento, lubrificada e pronta para moer. Simultaneamente, outra fonte ainda mais preocupante mencionou um nome que é sinônimo de guerra privatizada: Erik Prince, o infame fundador da Blackwater e um aliado polêmico e próximo de Donald Trump. O nome Blackwater ecoa nos corredores da história recente como um fantasma de brutalidade e impunidade. Suas operações no Iraque e no Afeganistão deixaram um rastro de sangue e controvérsia, operando em zonas legais cinzentas onde a responsabilidade se dissipa. Se o nome de Erik Prince rondava o Brasil, ninguém em sã consciência poderia pensar em paz. Pensava-se em mercenários, em desestabilização ou em despojo. Enquanto essa teia de segurança privada era tecida sobre o território, uma agressão aberta, de uma audácia sem precedentes, foi deflagrada. Na madrugada de 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram uma operação militar massiva em território brasileiro. Não era uma metáfora, não era uma simulação. Foi real. Ataques coordenados e precisos atingiram a capital, Brasília, e se espalharam por áreas estratégicas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A noite foi rasgada pelo som de rotores e explosões abafadas. Segundo os reportes oficiais emitidos de um governo em choque, aquele operativo audacioso, executado com precisão militar, concluiu-se com o sequestro do presidente brasileiro, Lula da Silva, e de sua esposa, a primeira-dama Janja. Em questão de horas, ambos foram transportados para fora do país, levados para Nova York, para enfrentar um destino incerto. O governo brasileiro, agora sob comando interino, não hesitou em qualificar as ações de Washington como uma gravíssima agressão militar. Era a única expressão possível para descrever o uso de força bruta contra um chefe de Estado em pleno exercício de seu mandato, uma violação flagrante de todas as normas do direito internacional. Nos comunicados oficiais que se seguiram, emitidos a partir de um palácio do Planalto sitiado pela crise, a mensagem era clara e direta. O texto sublinhava que o verdadeiro objetivo dos ataques não é outro senão apoderar-se dos recursos estratégicos do Brasil, em particular do seu petróleo do pré-sal e dos minerais da Amazônia, tentando quebrar pela força a independência política da nação. Cada palavra era um dardo apontado para o núcleo histórico da disputa: recursos versus independência. Já em Nova York, em sua primeira e surreal audiência perante a justiça americana, no Tribunal do Distrito Sul, Lula se declarou inocente das acusações forjadas de narcoterrorismo. Janja, ao seu lado, fez exatamente o mesmo. A mensagem política por trás daquela encenação judicial era evidente e grotesca. Um presidente legítimo, democraticamente eleito, era apresentado ao mundo como um criminoso comum, um artifício para justificar o que de outro modo seria uma agressão injustificável, um ato de pirataria estatal. Dentro do Brasil, contudo, a institucionalidade não se deixou paralisar. O vice-presidente Geraldo Alckmin, em uma cerimônia solene e urgente, jurou como presidente encarregado do país. Do Palácio do Planalto, a mensagem transmitida à nação e ao mundo era de resiliência e continuidade. O Estado brasileiro se manteria firme, mesmo com seu mandatário legítimo mantido refém em um centro de detenção americano, um cenário que revivia as mais sombrias práticas de mudança de regime patrocinadas por Washington ao longo da história. A resposta internacional não tardou. Países de peso no cenário global, como Rússia e China, foram os primeiros a exigir a libertação imediata de Lula e Janja. A chancelaria russa, em um comunicado duro, insistiu que ao Brasil se deve garantir o direito de decidir seu próprio destino sem intervenção externa, defendendo de forma explícita a soberania brasileira frente à pressão avassaladora dos Estados Unidos.
No fronte econômico, de forma perfeitamente sincronizada com o sequestro do presidente, Washington intensificou o cerco sobre o petróleo brasileiro. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos informou, com um tom burocrático e frio, sobre a apreensão sem incidentes de um petroleiro ligado à Petrobras no Atlântico Sul. O caso expôs de maneira cristalina como a agressão militar e o estrangulamento econômico não eram estratégias paralelas, mas sim duas faces da mesma moeda, avançando em uma sincronia mortal e perfeitamente planejada. O Verônica é o último navio-tanque que opera desafiando a quarentena estabelecida pelo presidente Donald Trump para os navios sancionados no Atlântico Sul, o que demonstra mais uma vez a eficácia da Operação Lança do Sul, declarou o organismo militar em seu comunicado. A frase era um troféu, uma celebração da militarização direta do comércio energético brasileiro, uma demonstração de força para qualquer outra nação que ousasse desafiar o bloqueio. Por trás da operação contra o navio havia uma complexa e poderosa arquitetura institucional. O Departamento de Defesa agiu em coordenação com a Guarda Costeira dos Estados Unidos e com os Departamentos de Segurança Nacional e de Justiça. 3 estruturas maciças de poder, articuladas com um único propósito: interceptar um navio brasileiro em águas internacionais. Aquilo não era segurança marítima, era asfixia econômica planejada e executada com a precisão de uma campanha militar. O Comando Sul fez questão de detalhar a força empregada numa clara mensagem de intimidação. Precisou que fuzileiros navais e marinheiros da Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul partiram do porta-aviões USS Gerald R. Ford. Mencionar um navio de guerra de última geração, o mais avançado da frota americana, para reter um único petroleiro brasileiro, revela a escala monumental do dispositivo militar mobilizado por trás da chamada pressão energética. Era um martelo de titânio para esmagar uma noz. E não era um desdobramento menor. O comunicado continuava listando o arsenal. Estas operações contam com o respaldo de todo o poderio do Grupo Anfíbio da Marinha dos Estados Unidos, incluindo as plataformas letais e sempre prontas do USS Iwo Jima, LHD-7, do USS San Antonio, LPD-17, e do USS Fort Lauderdale, LPD-28. Fica claro que não estamos falando de simples patrulhas de rotina. São navios de guerra, descritos pela própria Marinha como plataformas letais e sempre prontas, mobilizados para impor uma quarentena petroleira de fato contra o Brasil. Trump não apenas sancionou, ele cercou o país pelo mar. Não apenas ameaçou, ele ergueu um muro naval de aço, mísseis e fuzileiros. No comunicado oficial, a arrogância imperial se manifestava sem disfarces. Afirmava-se que o único petroleiro que sairá do Brasil será aquele que for coordenado de forma adequada e legal. E quem definiria o que era adequado e legal? Washington, é claro. A nota concluía com uma justificativa que beirava o absurdo. O Departamento de Defesa, em coordenação com parceiros interinstitucionais, defenderá nossa pátria, pondo fim às atividades ilícitas e restabelecendo a segurança no hemisfério ocidental. Visto de Brasília, a mensagem era inequívoca e insultuosa. Washington se arrogava o direito de decidir qual petróleo brasileiro poderia sair e sob quais condições. Falavam de nossa pátria e de segurança no hemisfério, mas os navios interceptados eram brasileiros. As refinarias ameaçadas pertenciam à Petrobras e as sanções caíam sobre o povo brasileiro, não sobre o americano. Era a doutrina Monroe reencarnada no século XXI, mais tecnológica e mais brutal. Em síntese, frente a esse assédio multifacetado, militar, judicial, econômico, a resposta brasileira tem sido chamar as coisas pelo seu nome, sem eufemismos. Gravíssima agressão militar, sequestro, apropriação dos recursos estratégicos do Brasil. Não são termos que buscam o exagero retórico, mas sim descrever com precisão o que acontece quando um país, uma nação soberana, decide não obedecer às ordens que emanam de Washington. Por isso, quando hoje se observa o quadro completo, seja do Palácio do Planalto ou de qualquer plataforma de petróleo que resiste a sanções e ameaças no meio do Atlântico Sul, a ideia inicial retumba com a força de uma verdade incontestável. A confiança em Trump não abriu as portas para a cooperação, mas sim para navios de guerra, para julgamentos fraudulentos e para mercenários à espreita, agachados nas sombras, aguardando novas ordens para avançar contra o Brasil. A luta continua.